Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e estou no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Aqui nós encontramos muitos quadros, reproduções de obras das múltiplas naturezas e origens e expressões ligados, todas estas reproduções ligadas a São José ou a Maria, a Mãe de Jesus. Também temos imagens, estátuas, e seria importante você vir conhecer. Pensa um pouquinho, vai ser bastante interessante. Mais interessante é também a gente conhecer algumas coisas ligadas a São José. Acho que você já percebeu, eu gosto, eu procuro, eu me esforço muito por falar de José, como também de Maria, a partir do personagem Jesus, porque é em Jesus que a nossa esperança tem sentido, tem significado. É Ele a raiz, de maneira que a gente compreende a partir dele. Claro que a gente pode falar de José, de Maria e dos santos de um modo geral, sem considerar a pessoa de Jesus, mas eu acho que seria muito estranho isso, né? No caso de José e de Maria, a missão de ambos está profundamente ligada à pessoa de Jesus, ao mistério de Jesus. Então não dá para escapar de falar de José ou de Maria sem falar de Jesus, porque tem tudo a ver. E o que eu quero apresentar para vocês hoje é essa expressão aqui, ó, filho de José. E quero ver com vocês um trecho. São muitos os trechos na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, em que Jesus é apresentado como filho de José. São muitos. Um que eu acho que eu nunca falei, nunca partilhei aqui em outras apresentações como esta, está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Jesus começa a sua missão, vai para o deserto, aí depois do batismo, né, ele vai para o deserto, aí ele vai para Nazaré. Nazaré é onde ele passou, conforme o Evangelho de Lucas e também de Mateus, é onde ele passou a sua infância e juventude. Pensem numa cidadezinha, era uma aldeia, uma coisa assim muito restrita, muito pequena. Os estudiosos da Sagrada Escritura e da história no Novo Testamento, eles dizem que Nazaré era até desconhecida, porque era uma cidade, uma aldeia, um lugarejo. A gente pode imaginar um lugar de uma rua só, mais ou menos assim, né? Claro, hoje é uma cidade grande, mas naquele tempo era assim. Estava na periferia, bem no norte, na Galileia, e ainda bem distante dos centros da Galileia, de maneira que é uma coisa bem distante. E Jesus volta lá. Então, se é um lugar pequeno, você imagina que todo mundo se conhecesse, né? Aí Jesus volta, passou um tempinho fora, e aí voltou. E ele volta com uma fama. Ele tem uma fama que estão dizendo por aí que ele está fazendo milagre, estão dizendo por aí que ele está curando, que ele está ensinando. E o pessoal todo que o conheceu desde pequeno, e agora ele já é um homem adulto, um jovem adulto, nós diríamos hoje. O pessoal fica achando estranho isso daí. Bem, ele vai até a casa de oração daquela aldeia, a sinagoga, e ele né, é um visitante, ele era daqui, mas agora ele saiu, está passando, está visitando. Então vamos convidar que ele venha aqui e faça uma leitura e fale um pouco para nós, né? E ele toma o livro do profeta Isaías, e ele diz algumas coisas. Ele fala que o Espírito Santo está sobre ele para evangelizar, para anunciar, para libertar, para, enfim, dar esperança e propor o ano da graça do Senhor. E ele diz que tudo isso se cumpriu, e sugere que se cumpriu
nele. Aí vem o que a gente quer entender aqui. E está ali no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, no versículo 22. Diz assim: todos testemunhavam ao seu respeito, a respeito de Jesus, e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Essa maneira de falar, não é este o filho de José? Veja, é uma pergunta que tem uma negação. Isso é um tipo de pergunta retórica. Então, mais ou menos assim, não é para a gente estar lá às 11 horas da manhã? Eu estou afirmando que é para estar lá às 11 horas da manhã, mas eu faço uma pergunta negando. Não era para a gente estar lá às 11 horas da manhã? Como exemplo, né? Então, esse tipo de pergunta, que é até um pouco carregada, né? É difícil da gente entender isso. E quando eu ouço algumas leituras do Evangelho, eu fico assustado quando a pessoa não interpreta e, em vez de fazer uma pergunta, nega simplesmente, dizendo: não é este o filho de José. Não é este o filho de José. Eu estou negando. Agora, quando eu pergunto: não é este o filho de José? Eu estou fazendo uma forma negativa na questão, mas que pressupõe uma resposta afirmativa. Sim, é este o filho de José. Então Jesus é apresentado como filho de José. O pessoal sabia quem era a sua família, conheciam sua mãe e seu pai. Então Jesus não é um mané qualquer. Jesus é conhecido na sociedade de Nazaré. E conhecido na sociedade de Nazaré, ele tem um nome a ser preservado. Porém, tem uma coisa: uma cidade tão simples, pessoas tão humildes. Como é que alguém que é como nós, que tem o pai que é conhecido de todos nós, José, como é que esse alguém agora volta com tanta fama e tanto prestígio por aí, hein? Como é que é essa história? De certa maneira, eles estão duvidando do que Jesus fala, do que Jesus faz. Mas eles não duvidam da filiação de José, pois Jesus é filho de José. De maneira que é interessante, eles até duvidam do que Jesus está fazendo, mas eles não duvidam de que José é efetivamente seu pai. De modo que, se eles não duvidaram, por que eu ou alguém do nosso tempo vamos duvidar? Pensa bem. Eu gostaria que todos nós entendêssemos que aqui não está sendo dito pelo povo que está ao redor de Jesus, a respeito de Jesus: não é este o filho adotivo de José? Jesus não é filho adotivo, e muito menos José é pai adotivo de Jesus, sabe? Eu ouço tantas vezes esta afirmação e eu aceito, porque vou fazer o quê? Não posso mudar uma coisa que está assim tão comum entre as pessoas de ser dita, mas quando eu posso, eu insisto na ideia. Aqui não tem pai adotivo, aqui não tem filho adotivo, aqui tem pai verdadeiro e filho verdadeiro. Numa relação de paternidade, de filiação, deve existir uma verdade. Não quero dizer que deve existir só tranquilidade, conforto e serenidade. Não, porque a gente sabe que entre duas pessoas, mesmo que seja pai e filho, filho e pai, mãe e filha, mãe e filho, filho e mãe, a gente sabe que sempre vai haver conflito, sempre vai haver divergência de opinião. É assim, nós somos assim. Mas isso não nega a veracidade da relação que existe entre as pessoas. Quem é pai é pai. Pode até não ser um pai bom, mas é pai.
Quem é filho, pode ser um filho que não seja bom, mas continua sendo filho, e esta é a verdade. Não é uma questão de natureza, não é uma questão de convenção, e nem é uma questão de cartório legal. É uma questão de verdade da decisão, de verdade da aceitação, de verdade da vida. Então, amigas e amigos, não tenhamos medo de dizer que Jesus é, de fato, o filho de José e que José é, de fato, o seu pai. Pronto. Já que aqueles homens e mulheres na sinagoga de Nazaré afirmaram, com esta pergunta retórica, que aquele era o filho de José, também nós vamos dizer, Jesus, filho de José. E isso é tão bom da gente dizer. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, da cidade de Apucarana, e desejo para todos vocês graça e paz.